bom dia meu povo, bom dia amigos queridos do meu canal. Hoje nós vamos falar de perspectiva, de ponto de vista. Nós vamos falar hoje sobre ângulo de visão. E tá tendo um barulho aqui, mas nós vamos falar igual. Eu quero dizer para vocês que tem sido bem edificante dividir com vocês o pão diário. E como é que a gente pode definir, Silvana, essa questão de perspectiva e ponto de visão? Ou ponto de vista, né? Da seguinte forma, tá? A perspectiva é quando conforme o ângulo que tu olha, esse objeto se altera. Entendeu? Então tu tem uma perspectiva olhando de um ângulo e eu tenho uma perspectiva olhando de outro. Já a percepção é o ato de distinguir, é a tua representação mental, a interpretação das informações que tu estás recebendo. Então vamos trocar por miúdo tudo isso que a gente está tentando conversar aqui. Perspectiva é o ângulo que tu olha, tá? É a tua perspectiva, é do ângulo que tu estás olhando. E a tua percepção é a forma com que tu pega essa informação e tu utiliza todos os teus sentidos para transformar ela em uma informação válida para ti, entendeu? Então é aquilo que na verdade tu vai fazer com essa informação. A gente às vezes se relaciona com pessoas que toda a perspectiva que elas têm da vida, do momento que está passando, das situações que estamos vivendo é ruim. Tem pessoa que não consegue ver nada bom em ninguém, em nada. E é muito difícil conviver com essas pessoas, muito difícil conviver com pessoa que não consegue ver o lado bom da vida, não consegue ver o lado bom até dos momentos ruins. Mas existe um lado bom nos momentos ruins. Mas esse erro não é só nosso e não é só a gente que acaba cometendo eles. Esses erros são bem antigos. E eu posso dizer assim, ó, que tu quer ver como que tu vai te fragar de uma situação, por exemplo, em que tu tá num supermercado na frente de uma prateleira e aí o que tu quer tá bem lá no alto e tu então tá ali pensando como é que eu vou pegar aquilo lá, tô escolhendo, mas eu preciso pegar aquilo lá, tenho que chamar alguém para me ajudar porque eu não tenho como pegar aquele objeto que tá lá em cima. E aí tu não vê que de repente do teu lado tá o funcionário da loja ali esperando para te alcançar aquilo ali, aquele item que tu precisa. Então, muitas vezes o problema é tão grande, né, que a gente não consegue ver, trocando isso assim, sendo simplista, trocando isso por miúdos, né? O problema é tão grande que a gente não consegue ver que a solução às vezes está do nosso lado, né? Que muitas vezes o próprio funcionário está ali só esperando você chamar e parado do teu lado. Vergonha, né? Já me aconteceu, sabia? Já me aconteceu de eu estar no mercado, né? E aí e agora como é que eu vou tirar de lá? Dá uma tentadinha, não deu. Aí a pessoa tá ali te observando. E assim Deus faz com a gente. Deus faz com a nossa vida, independente de tu acreditar ou não, dependente de tu querer ou não. O Senhor, Ele... Então, independente de tu estar vendo ou não, independente de tu acreditar ou não, Deus, Ele está do nosso lado, Ele está em todo lugar, Ele é onisciente, onipresente. E Ele também está ali, na hora que tu tá só observando o teu problema, que tu tá ali só dando vazão à tua dificuldade. E isso também aconteceu com os discípulos. A palavra de Deus conta que Jesus vinha de uma caminhada de muitas palestras e milagres, né? E ele vinha falou o Sermão do Monte e falou muitas vezes a multidões. E num certo momento Jesus tinha uma multidão reunida e ele não tinha alimento para toda essa multidão.
E Jesus, então, começa a ser importunado pelos discípulos, dizendo o seguinte: libera o povo, manda embora, não tem, eles precisam comer e nós não temos aqui o que dá para todo mundo, né? Como dar comida para todos. Uma multidão faminta, longe da cidade, longe de tudo. Em um tempo, gente, que não tinha um mercadinho da esquina, em um tempo em que o alimento não conseguia ser, assim, como é que eu vou explicar para vocês? Não conseguia ser mantido, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha micro-ondas, não tinha nada disso, né? E então os discípulos tinham um problema, uma multidão faminta e o tempo se aproximando da noite. E esse povo, então, ele precisava comer, né? E Jesus seguia fazendo a sua palavra, porque ele estava ali muito despreocupado. Jesus sabia que ele mesmo era o pão da vida e que, independente do ponto de vista dos discípulos, ele sabia que ele tinha todo o poder. E lá em Mateus 14, 13 e 21 diz: e mande a multidão embora para que eles possam ir aos povoados e comprar comida. Eles realmente estavam preocupados com a questão da alimentação desse povo todo. Aí os mesmos que trouxeram o problema foram desafiados por Jesus a tomar conta do problema. Do tipo, né, servem comida para todos os que estão aqui. Ora, a Bíblia falava que era mais de 5.000 pessoas. E aí eles falam assim: mestre, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que eles tinham na época, na hora, naquele momento ali. E essa história todos nós já sabemos como é que termina, né? Na multiplicação. E daí tem uma música que diz que mais de 5.000 pessoas deu comida boa, deu peixe, deu pão. Gente, esse é Deus. Mas eu quero me apegar aqui na parte em que os discípulos dizem para Jesus: nós temos apenas. Mestre, nós temos apenas. Eles só conseguiam ver o problema, a multidão, a quantidade de gente que tinha ali para comer e que eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Eles não conseguiam ver com quem é que eles estavam, quem estava do lado deles. Quem era aquele que estava ali pronto para fazer o milagre? E hoje, como é que está aí na tua casa? Será que tu também não está só conseguindo ver o problema e está te esquecendo quem é que está aí do teu lado? Ele é onisciente, ele é onipresente. Muitas vezes as nossas aflições nos abatem tanto o nosso coração que nós não conseguimos lembrar que Ele está do nosso lado, que Ele está passando esse momento contigo. Faz uma força, dobra teu joelho, pede, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Que todo aquele que pede recebe. Faz isso, não esquece. Ele está aí contigo, independente do que tu esteja passando. O nosso Senhor, Ele tem prazer em ouvir os pedidos dos seus filhos e responder. Demore o que demorar, não interessa. Continua pedindo, não esfalece. Antes de tu olhar para o problema, olha para quem está aí ao lado de ti, esperando que tu chame Ele para resolver o teu problema. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha edificar a tua vida com esse vídeo. E que tu te lembre que tem solução para tudo. E que não tem tempo bom nem ruim que dure para sempre.